Vamos receber agora o Marcelo Nogueira, representando aqui a BJD. Marcelo, querido, prazer imenso te receber aqui mais uma vez para a gente, inclusive aqui é a última entrevista dessa semana especial sobre a ditadura militar, Semana Ditadura Nunca Mais. Seja bem-vindo, você está com uma camisa muito bonita aí. Começa falando dela para a gente, Marcelo Nogueira, tudo bom? Tudo bem, Conde? É um prazer estar aqui mais uma vez contigo, né? Dessa vez no 11 News. Eu não poderia deixar de agradecer também a Associação Juízas e Juízes para a Democracia pelo convite honroso e eu estar aqui com essa responsabilidade de representar a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a nova geração, digamos assim, 68, né? Já que eu nasci no ano do AI-5 e vivi boa parte da minha infância e adolescência, e um pedacinho pequeno da minha vida adulta, sob o jugo da ditadura militar de 64. Essa camisa aqui é uma camisa muito especial, é uma camisa que está aí sendo feita por nós, da coalizão Brasil por Memória, né, para fazer essa digamos, comemoração. Eu diria que é uma descomemoração, é uma celebração de memória desse tempo aí, que foi um tempo muito difícil, um tempo que a gente não pode esquecer. Eu costumo sempre, quando sou convidado a falar sobre memória, justiça e transição, trazer uma frase do grande José Saramago, escritor português, que disse no seu livro Cadernos de Lanzarote que nós somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem a memória, a gente não existe. Sem responsabilidade, talvez a gente não mereça existir. Eu acho que é bem por aí. Nós precisamos, já que o Estado está com dificuldades de fazer uma política de memória, pautar isso aí, pressionar. Hoje nós temos um governo popular democrático, assim entendemos, né? Lutamos para que esse governo fosse eleito, né? Com muita honra, muito orgulho. Participei da campanha eleitoral, lutei, fui para as ruas para que o presidente Lula voltasse ao poder, mas a gente precisa avançar muito na questão das políticas de memória, verdade e justiça. E essa camisa aqui, ela representa esse ato que vai acontecer na segunda-feira. Nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro 2 atos. Um vai ser a marcha de retorno a Juiz de Fora, porque de Juiz de Fora saem as tropas para efetivamente instaurarem o golpe militar aqui no Rio de Janeiro, né? Nós vamos fazer o caminho contrário, né? É um grande evento e, paralelo a esse evento, nós vamos também ter o tradicional evento em frente à antiga delegacia do DOPS, no Rio de Janeiro, que vai rememorar aí o 1º de abril de 64, né? De lá nós sairemos em procissão, digamos assim, numa caminhada, até a Faculdade Nacional de Direito, a Faculdade de Direito da UFRJ, onde até hoje tem o Centro Acadêmico Cândido Oliveira, o glorioso Caco, para a entrega da medalha Chico Mendes, do Grupo Tortura Nunca Mais, daqui do Rio de Janeiro. Então, esse mês de março, né, o mês de abril, e durante todo o ano de 2024, nós vamos ter muitos eventos aí com relação a essa efeméride dos 60 anos do golpe. Eu acho que tem que se estender, né, no ano de 2024, sim, de fato, sim. Porque como ficou um pouco truncado com essa história do governo não querer participação em função de questões aí das sensibilidades das Forças Armadas. Aliás, acho que a gente precisa superar e virar essa página também, né, das sensibilidades. Por que as Forças Armadas têm que ser tão sensíveis assim, né, o Marcelo? É uma coisa que não dá para a gente aceitar. Deixa eu apresentar aqui o Marcelo Nogueira para vocês. Marcelo Nogueira é carioca, portelense, torcedor ou sofredor do Botafogo, psolista, nasceu no ano de 1968, alguns meses antes da publicação do nefasto ato institucional número 5. É graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ. No movimento estudantil foi dirigente do Diretório Central dos Estudantes e do Conselho Universitário da UERJ. Foi estagiário em um dos maiores escritórios de apoio jurídico a movimentos populares do país, o Instituto Apoio Jurídico Popular, AJUP, coordenado pelos saudosos Miguéis Baldez e Pressburger.
com João Luiz Duboc Pinot. Atualmente é um dos coordenadores nacionais da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, pesquisador colaborador do Laboratório de Conjuntura Social do Direito Humano à Cidade e Território da UFRJ e aluno do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ. É membro do Grupo de Pesquisa Direito à Verdade, à Memória, à Justiça, de Transição da PUC do Rio Grande do Sul, é isso, e do GT, Grupo de Trabalho Justiça e Transição do Fórum Social Mundial, Justiça e Democracia. Muitas atividades, Marcelo, eu sei porque nos grupos e tudo mais, o seu nome está sempre ali encabeçando ações e tudo mais. Comece para a gente, então, com esse processo, né, que você está super envolvido, juntamente com a BJD, que é essa entidade que a gente ama tanto aqui, que tem várias parcerias com o nosso coletivo aqui. Como é que está esse volume de atividades? Veio num crescendo, digamos assim, para esses 60 anos do golpe de 64? Dá só um briefing para a gente. Veio sim, Conde. Na verdade, eu fiquei um tempo afastado da militância. Depois que eu me graduei, eu segui outros caminhos profissionais e acabei me afastando da militância política, do direito, essencialmente, e fui viver minha vida fazendo outras coisas, mas sempre com olho na situação política do país. Felizmente, a gente vivia um processo de pensávamos, né, de consolidação da democracia, né, com os governos do PT, mas, lamentavelmente, as coisas saíram um pouco dos eixos a partir de 2013, 2014, e nós tivemos, em 2016, o advento do golpe jurídico parlamentar, que, para mim e para grande parte da militância, foi uma pancada no estômago, né? Um soco no estômago. A partir disso, eu comecei a me preocupar muito com o que estava acontecendo no país e procurei voltar. E a militância, né, paralela a isso, algum tempo depois, acho que foi em 2016 mesmo, começou a movimentação da Frente de Juristas pela Democracia. Ainda não era a BJD, mas era o início, né, do que viria a ser e viria a se consolidar em 2018 na formação, na formalização da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Em 2018, eu fiquei sabendo da movimentação que, para minha sorte, foi aqui na minha cidade, do Rio de Janeiro, na PUC do Rio, o seminário de lançamento de fundação da BJD, e aí eu me associei à BJD. A partir da BJD, comecei a trabalhar aqui no Rio de Janeiro, na formação do núcleo, mas sempre com o interesse voltado, né, essencialmente, para a questão da justiça de transição e da memória, verdade, né, porque eu tinha a intenção de trabalhar, fazer pesquisa nessa área, e como estou fazendo hoje, eu sou mestrando do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ, e eu, sob a orientação do querido professor Emir Sader e com a orientação do querido professor Cunca Bocaiúva, eu pesquiso o papel da militância negra na resistência à ditadura civil-militar de 64. E, a partir disso, o envolvimento foi crescendo cada vez mais. Dentro da própria BJD, eu comecei a pautar essas questões, a me interessar por isso, e, naturalmente, acabou acontecendo de eu ser, hoje, da Executiva Nacional, um membro que se debruça sobre essas questões. Eu tenho a companhia luxuosa do Inocêncio Shoa, que é um camarada da melhor qualidade, uma figura histórica para mim, um exemplo, né, de militância, um exemplo de ética em advocacia. Ele é juiz aposentado do trabalho, foi advogado de movimentos sindicais na época da ditadura. Então, eu tenho acompanhado isso com ele, né, dentro da executiva, mas dentro da própria BJD nós temos figuras assim fantásticas que trabalham com isso. Eu vou citar aqui o meu querido mentor, José Carlos Moreira da Silva Filho, que é meu coordenador no grupo de pesquisa da PUC, e hoje é vice-presidente da Comissão Nacional de Anistia. Temos o Prudente também, tem muita gente na BJD que se debruça sobre isso. E acabou acontecendo, Conde. Eu comecei a trabalhar em cima disso, né? Perfeitamente. Não, eu quero falar daqui a pouco com você sobre essa sua pesquisa e sobre esses dois monstros, né, que te orientam, o Emir Sader e o Cunca Bocaiúva, que teve aqui recentemente. Também um privilégio ouvir o Cunca.
Deixa eu trazer aqui comentários que estão aqui na fila para serem lidos no nosso programa. Olha, Denise Tessuto está dizendo aqui, cassação do Brasão, que vai levar o processo de volta ao Ministério Público de Janeiro e vai parar tudo. Ninguém será julgado, vai cair nas mãos das milícias de novo. Está lido aqui, espero que não aconteça isso, viu, querida Denise? Betânia Pena Santos colaborando conosco. Edson Antunes, pois ok, filhas ok, linda história de resistência, ainda se referindo aqui à presença luminosa da Mara Loguércio. Maristela Zancan, por que se criou no Brasil esse medo doente do comunismo? Existe literatura sobre isso? Existe, né? Existe porque eles usaram o comunismo, né? Os Estados Unidos, o mundo todo, em parte a Europa também, para insuflar o medo nas pessoas, né? Justamente para impedir a influência aí da zona socialista no pós-Segunda Guerra. Vivian, ali bem feito, o maldito Kennedy foi assassinado porque ele teve envolvido, né? A Mara Loguércio disse aqui, né? Contou muito bem essa história, ela conhece muita coisa. Ô Marcelo, a gente estava falando com a Mara aqui, acho importante trazer esse tema com você, que o Brasil, né, nunca encarou a questão da ditadura militar, né? Por mais festiva e bonita que tenha sido as diretas já, a campanha, as nossas elites não permitiram que a gente virasse essa página devidamente, e nós temos o resultado hoje aqui, que é absolutamente, quer dizer, o grupo mais tóxico do porão da ditadura militar, né? Alçando o poder no Brasil e agora sendo julgado. Fala um pouco sobre isso, quer dizer, o fato de realmente nós temos uma crise de memória com relação a 64. Conde, eu acho que, na verdade, a questão militar é uma questão que já vem desde a época do Brasil Império, né? E se inicia ali também de uma maneira muito forte, né? No começo da República, né? E passando pelo governo do Vargas também. Enfim, nós temos aí os militares, ao longo desse tempo todo aí, que é um período enorme da nossa história, né? Envolvidos com política, né? Essencialmente. E é complicado, porque essa não é a função das Forças Armadas, não é a função dos militares, né? Mas eles se envolvem, e eles estão sempre nos bastidores do poder, quando não estão lá mandando efetivamente. Nós temos na nossa história democrática, na verdade, um grande histórico não é de democracia, é um histórico de autoritarismo, é um histórico de repressão. Isso vem desde o Brasil colônia, né? E eu procuro trazer isso na minha pesquisa, né? Na verdade, eu vou até aqui parafrasear a professora Inaê Lopes dos Santos, da UF, daqui do Rio de Janeiro, que em 64 o novo pacto da oligarquia política manteve o racismo como elemento central da organização social. De certa forma, a novidade desse tempo residia nas violências físicas e psicológicas que passaram também a pautar sistematicamente a vida de um percentual significativo de pessoas brancas, sobretudo a classe média intelectualizada da época, né? O que aconteceu com a classe média branca, universitária, naquele período da ditadura militar, sempre aconteceu, sempre atingiu a população negra, pobre, preta e periférica do país. E, lamentavelmente, atinge até hoje, né? A gente vê aí o que acontece nas periferias e nas favelas do Brasil, né? Segue o genocídio da população negra e é uma política de Estado. A necropolítica sempre existiu no Brasil. Embora seja um termo moderno, cunhado pelo grande Achille Mbembe, filósofo camaronês, em cima da obra de Michel Foucault, que trabalha o biopoder, a biopolítica, o Brasil sempre foi um grande laboratório onde se aplicou a necropolítica de uma forma cruel, né? E a política de memória é importantíssima. Eu lamento muito que eu tinha esperança quando a gente elegeu o governo, reelegeu aí o Lula, né? Que as coisas fossem mudar, né? Nós estamos numa situação muito complicada com relação à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Porque o que aconteceu? No caso do governo do Inominável, eles, de uma forma muito, eu diria, ilegal, eles acabaram terminaram com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, dissolveram, melhor dizendo, e veio o governo do PT, restituiu-se aí
houve uma nova composição para a Comissão Nacional de Anistia, e nós já aguardávamos que a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos fosse também restituída. E isso não aconteceu, né? Eu acho que isso tem que acontecer para que esse trabalho que está sendo desenvolvido aí, a duras penas pelo pessoal, que é muito bom, essa turma que está na Comissão de Anistia, né, possa desenvolver um trabalho integrado à Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. E entendo que tem que haver uma ampliação do conceito de desaparecido político no Brasil. Ampliando os instrumentos de justiça de transição para lidar com uma série de violações de direitos humanos que não foram tratados pelas comissões criadas nos governos anteriores, no governo da presidenta Dilma, e também pela nossa historiografia, que insiste em esquecer determinados segmentos da nossa sociedade. Violações que ocorreram, por exemplo, com a população de favela, a população de povos originários, camponeses, comunidade LGBTQIA+. Então, Conde, eu vou até tomar a liberdade aqui de recomendar aqui um trabalho que foi realizado pelo pessoal da Comissão da Verdade da UFRJ, que foi uma série de documentários falando sobre determinados segmentos da sociedade, que se chamou Os Incontáveis, que se debruça justamente sobre essas questões. O impacto da ditadura militar na população periférica de favela, na população LGBTQIA+, nos funcionários públicos, na educação, enfim, nos povos originários. É uma série muito interessante, ela tá disponível no YouTube, e eu acho que pode ser aí um bom caminho, caso o governo entenda que é fundamental que a Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos seja reestruturada, restituída, para a gente dar um novo foco para esse trabalho. Eu acho que a comissão, tanto a comissão como outras dimensões aí relacionadas à memória da ditadura militar, elas voltam tão logo esse episódio da quadrilha que governou o Brasil, ali Bolsonaro e seus asseclas e tudo mais, seja, acho que definitivamente encaminhada, né? Esperamos que seja isso, esperamos que essa posição da figura do Lula esteja relacionada, está relacionada a isso, a essa ainda tensão, mas que é uma coisa boa, Nogueira, a gente vê generais nos bancos dos réus pela primeira vez na história brasileira por tentativa de golpe, já é um avanço que a gente teve nesse processo todo, né? Repete para a gente qual que é a dica que você deu aí do YouTube? A Comissão de Memória e Verdade da UFRJ, ela lançou uma série ela fez um trabalho muito bacana. Eu cito aqui algumas pessoas, peço perdão se eu esquecer, porque é muita gente, né? Mas, essencialmente, eu tenho um casal de amigos meus, que são dois pesquisadores da mais alta qualidade, que são o Lucas Pedretti e a Virna, que é a companheira dele, né? E eles trabalharam nesse processo da série Os Incontáveis, fazendo um recorte em cima da violência da ditadura contra mulheres, contra a população LGBTQIA+, população negra moradora de periferias, favelas, os povos originários, né, indígenas, que passaram por um processo de massacre durante a ditadura militar, isso daí já está comprovado, os profissionais da educação, né, e os trabalhadores camponeses da cidade. Eu indicaria também o grande trabalho do Silvio Tendler, que foca também nos militares pela democracia, também está disponível no YouTube, que faz assim um resgate daqueles que lutaram pela democracia durante o período do golpe e posteriormente e foram perseguidos por isso. Porque nós tivemos militares que foram pró-democracia, por incrível que pareça. Sim, nós tínhamos militares pró-democracia e tínhamos muitos militares comunistas, o que eu acho fantástico isso, né? Fantástico. E o Silvio Tendler traz isso no a história precisa ter detalhes, e esse documentário do Silvio Tendler, que eu ainda não vi, preciso ver urgentemente. Não, assista, Conde, maravilhosa. Maravilhoso, é maravilhoso. Porque o Tendler é um gênio, né, da imagem, dessa coisa. Você falou da Inaê Lopes dos Santos aqui, eu estou tentando trazer a Inaê para cá para falar do Haiti. Ela é uma pesquisadora absolutamente fantástica, né? Ô, Marcelo,
Você me disse que a sua pesquisa com relação à questão das comunidades negras em resistência à ditadura militar, se eu estou enganado, você me corrige? Não. Na verdade, eu vou focar um pouco nisso também, mas eu estou focando mais na militância negra, né? Que se formou a partir dessa resistência e depois culminou em coletivos como o Movimento Negro Unificado, o IPCN, então, né? Exatamente isso que eu queria que você falasse para a gente. Conta um pouco do viés dessa sua pesquisa com relação à militância negra. A militância negra ela foi impulsionada, digamos assim, por essa resistência também à ditadura militar? Olha, Conde, eu não diria que foi impulsionada, porque, na verdade, eu trago na minha pesquisa alguns problemas que o nosso campo progressista, o campo da esquerda, tem com relação à militância negra. Obviamente, o racismo está na sociedade e dentro das esquerdas existe o racismo, né? É uma história familiar que eu estou contando também na minha pesquisa, né? O meu sogro, ele foi militante da Juventude Comunista, né? Era um homem negro que veio da Bahia, autodidata, veio para o Rio de Janeiro praticamente só sabendo ler e escrever, e de repente ele começou a se inteirar nos movimentos. Era uma pessoa inteligentíssima, se formou assim como militante dentro do Partido Comunista, mas ele sofreu muitos problemas dentro dessa militância por conta das origens dele, né, por ser um homem negro, um homem suburbano. E ele contou isso para mim em entrevista, né? Eu fui até a Bahia entrevistá-lo, ele lamentavelmente nos deixou em outubro do ano passado, com 80 e tantos anos, mas uma história de vida absolutamente fantástica. Ele foi fundador do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, foi também um entusiasta, um dos fundadores do Movimento Negro Unificado, e foi um cara que estudou Direito, mas não conseguiu se formar porque foi jubilado da Faculdade de Direito da hoje UERJ, na época era a Universidade do Estado da Guanabara. Depois disso, ele ficou 1 ano e meio preso, né, aqui no Rio de Janeiro. Depois foi solto e volta e meia a repressão em cima dele o prendia novamente. Ele não teve sossego, né? Era jornalista aprovisionado do Jornal do Brasil, ele perdeu o emprego no Jornal do Brasil. Depois também não conseguia se firmar emprego nenhum. E o que acontecia? Naquela época da ditadura militar, os negros começaram a denunciar com mais ênfase os absurdos que já ocorriam no país desde sempre, né? Só que na ditadura militar isso foi turbinado, né? Então, o que eu poderia dizer? Existia um movimento negro, existiam militantes negros dentro das esquerdas que ainda não estavam organizados em coletivos negros, estavam nas organizações de esquerda, nos partidos e tal. E a partir da ditadura militar, talvez eu tenha entendido dessa forma que você quis dizer, eles começaram a se organizar em coletivos mais voltados para o combate ao racismo, né? Então, de uma certa forma, acabou acontecendo mesmo. A militância negra ela teve uma maior organização a partir dessa repressão que houve a partir da ditadura militar. Até porque, meu querido Marcelo, eu já entrevistei pesquisadores aqui, não vou me lembrar o nome agora, infelizmente, mas que os negros sofreram muito mais na ditadura militar do que os brancos, né? Eles eram muito mais perseguidos, eram muito mais assassinados também, né? Pelo que a gente tem as informações aqui. Então, a gente precisa manter essa memória viva também, né? Quer dizer, são várias frentes de horror que a ditadura militar impôs ao Brasil. Marcelo, a gente está terminando aqui nosso papo, mas eu quero que você me conte quem que é esse menino bonito aí nesse quadro. É você? É você? Sou eu. Isso foi nos anos 70. Aqui no Rio de Janeiro tinha, eu não sei se em São Paulo tinha isso, Conde, mas aqui no Rio de Janeiro tinha um serviço de fotógrafos que ficavam circulando pela cidade. Eu, na época, eu morava no subúrbio, e eles andavam pelas ruas oferecendo serviço de fotografia, né? Retratos de 7 carinhas. E era uma tradição. Os pais e as mães sempre compravam e faziam pôster, né? E aí eu tenho esse pôster até hoje aqui. Muito legal, tá ali, você está lindo, sorrindo ali, uma imagem bonita. Querido Marcelo, eu quero te agradecer profundamente, inclusive na organização dessa semana especial. A gente sabe que tem aí toda uma programação no Rio de Janeiro. A Antônia Mara disse para a gente aqui,
outros convidados também já convidaram aqui para esse evento do dia 1º, quer dizer, o sentido inverso, indo para Juiz de Fora, né? Então, eu vou continuar divulgando aqui os eventos. Peço para vocês, aqui a gente faz o chamamento, vocês que estão no Rio de Janeiro. Aliás, teremos manifestações do Brasil todo, né? No 31 e 1º de abril, até porque eu acho que essa posição do governo brasileiro de bloquear essa memória teve efeito contrário, né? Fez com que as pessoas, né, se sentissem afetadas e justamente se mobilizassem para deixar essa memória muito clara. O que é muito bom. A sociedade civil, é da sociedade civil que tem que nascer, de fato, embora o Estado tenha sua dívida também. Sim, eu falei isso com o professor Zeca Moreira, quando o Lula fez aquela declaração, todos nós ficamos muito tristes, né, frustrados, e eu falei com o Zeca, eu falei, professor, a gente vai continuar fazendo o que a gente tinha programado para fazer. A gente é resistência, né? A gente enverga, mas não quebra. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Isso vai servir de combustível para a gente turbinar os nossos atos. E, Conde, aqui no Rio de Janeiro, a gente, obviamente, a gente vive essa situação no Brasil inteiro, mas nós temos aqui situações peculiares, né? A ditadura continua dentro das favelas, das periferias, das comunidades. Então, nós, no ano passado, diante do aumento da violência policial, principalmente nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, a gente começou a implementar um trabalho em rede que acabou se autodenominando Frente contra a Barbárie. Então, é isso que a gente está fazendo, né? Denunciando a barbárie, tentando buscar instrumentos para diminuir isso, né? Nós somos essencialmente contra a justiça militar, nós somos essencialmente contra a militarização das polícias. Eu acho que a polícia militar é uma aberração que tem que acabar. E nós vamos continuar gritando em 2024, 2025, e até a gente conseguir mudar as situações. Porque, no fim das contas, quem acaba sempre levando ao pior lado da história é a população negra, preta e periférica, né? Então, é preciso que a gente denuncie os horrores da ditadura, sempre com foco no que está acontecendo no dia a dia, os reflexos do que a ditadura trouxe para o que a gente está vivendo hoje. Vamos denunciar cada vez mais, né? A gente não vai sair do pé dessa questão aqui nos próximos ciclos aqui que a gente tiver. Talvez quando o Bolsonaro já tiver sido condenado, tiver um novo conceito nas Forças Armadas Brasileiras, mas nós estamos aqui gritando, né, Marcelo? Com certeza. Gritando a todo momento. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. Obrigado pelo carinho, pela presença. Amanhã estaremos de volta aqui. Amanhã é Sexta-feira Santa, mas o Condão vai trabalhar com vocês aqui. Marcelo, brigadíssimo. Bom trabalho, bom feriado para vocês aí e boa preparação, né, desse momento que vai ser aí a gente descomemorar esse momento tão difícil para o Brasil. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Valeu!